Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Lopes e a gente está voltando com mais uma parte da nossa aula do módulo 2 do curso Introduction Network, que é o curso 1 de uma série de 3 cursos do CCNA da Cisco Networking Academy, tá? O novo conteúdo do CCNA. Então vamos lá. Essa aula de agora, essa parte da aula de agora, desse módulo, a gente vai falar sobre configuração básica de um dispositivo. Então é bem legal, porque como eu venho falando, esse módulo é bem prático. Apesar de ter bastante teoria para estudar, mas é uma coisa que você vai estudando e aplicando direto num dispositivo, aplicando no Packet Tracer. Eu recomendo que você, quando vai fazer esse módulo, abre o Packet Tracer aí do lado, prepara um ambientezinho do Packet Tracer para você poder fazer o seu e ir acompanhando a aula e ao mesmo tempo tentando a configuração que a gente tá propondo na aula, tá? Se você não tem o Packet Tracer, não baixou o Packet Tracer ainda, a gente tem um vídeo que mostra como baixar o Packet Tracer. Eu vou deixar ele na descrição desse vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a configuração básica do dispositivo. Primeira coisa que a gente vai falar é que os dispositivos, é importante que a gente dê nome para os dispositivos. Por que é importante a gente dar nome? Porque é quase impossível, humanamente impossível, numa rede de médio porte ou grande porte, você lembrar do IP de cada um dos dispositivos, certo? Mas o nome é mais comum, é mais fácil. Então você bota um nome que seja um nome que vai te direcionar para você lembrar qual é aquele dispositivo, é mais fácil. Por exemplo, eu trabalhei há alguns anos atrás numa empresa muito grande, com diversos sites, diversos endereços, em cada endereço às vezes mais de um prédio, cada prédio com diversos suítes. Então era uma empresa realmente bem grande. E aí como é que a gente fazia para colocar o nome do dispositivo e lembrar desse nome, né? Lembrar, chegar a esse dispositivo. Então a gente botava lá SW de suíte, por exemplo, um suíte, né? SW de suíte, 2960, por exemplo, que é o modelo dele, porque a gente já batia o olho, já sabia qual era o modelo do dispositivo, então suíte 2960. Segundo andar, armário 3. Então a gente já sabia que aquele dispositivo era do segundo andar do armário 3, né? Ou RT de roteador, né? RT 1500 board tal, e aí a gente sabia que era um roteador 1500 daquela borda tal. Então assim, a gente nomeava o dispositivo por um dispositivo que a gente lembrava. Aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó, SW for 1, ou que seja do primeiro andar. Às vezes é uma rede pequena, você só tem 2, 3 dispositivos, então é mais fácil ainda de lembrar, né? Então é muito legal você dar nome do dispositivo. E como é que faz para dar nome no dispositivo? Muito simples. O comando é hostname e o nome. O argumento é o nome que você quer botar. Então é muito fácil. Você vai no configuração global do dispositivo e coloca hostname e o nome. Tá bom? Ó, tem que ter menos de 64 caracteres. Somente letras, números e traços. Tá bom? Terminar com uma letra ou um dígito. Tá? Não conter espaço, não pode ter espaço e começar sempre com uma letra. Então essas são as diretrizes para você criar um nome para um dispositivo, tá bom? Depois a gente vai falar quando a gente fala de configuração básica, lógico que a gente tem que dar senha para esses dispositivos. A gente tem que falar sobre segurança desse dispositivo. Então ter senhas seguras, diretrizes para uma senha segura é sempre importante, ok? A gente pode botar a senha no dispositivo para entrar no exec privilegiado, no exec de usuário, numa porta telnet, né? Numa porta de console, isso tudo a gente consegue fazer. Então, quais são as diretrizes para você colocar uma senha, né? Use senha com mais de 8 caracteres. Use uma combinação de letras maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais ou sequências numéricas, ok? Então use tudo isso. Evite usar a mesma senha em todos os dispositivos e não use palavras comuns, pois é fácil adivinhá-las. Então, por exemplo, se você quer usar a palavra Cisco, você pode substituir o I por um 1, né? O primeiro C maiúscula, você substitui o I por um 1 e o S por um 5. Então fica C maiúsculo,
1.5.co, por exemplo. Mas ainda assim, ó, nessa diretriz a gente tem Cisco, 5 letras, 5 caracteres. Então ainda precisaria colocar mais alguns caracteres, né? Então, por exemplo, você pode colocar Cisco daquela forma como eu falei, 2015, 2020, 2021, né? Tralha 2020, por exemplo, né? Então é claro que você não deve usar a palavra Cisco porque todo mundo usa ela nos cursos, então você não deve usar ela porque é uma das primeiras palavras que se tenta ao invadir uma rede. Porém, e não é tão e é mais comum do que vocês imaginam, não é tão difícil a gente achar, tá? Cisco e Class, vocês vão ver que Class também aqui é uma senha comum para Enable no curso, e a gente acha muita rede com a Class como senha, por incrível que pareça, né? Então, entenderam todas essas diretrizes, mais de 8 caracteres, usar letra maiúscula, minúscula, letra, símbolos e caracteres especiais, evitar usar a mesma senha para todos e não usar palavras comuns. Uma observação aqui, ó. A maioria dos laboratórios neste curso usa senhas simples, como Cisco ou Class, tá vendo? Foi aquilo que eu falei, ó. Essas senhas não devem ser usadas, tá bom? Lembrando que é um curso. O intuito aqui é aprender, né? Então aqui, ó, como é que você faz para você colocar senha na linha do console? Então, ó, configure terminal, console line 0, e aí você entra no específico do line 0. E aí, ó, password Cisco, simples assim, gente, password simples Cisco. E aí, ó, você vai login, que aí você ativa o log. Não adianta você botar senha e não ativar o log, tá? Você tem que ativar o log. Quando você bota o login, você ativa o log, ou seja, você ativa que ele peça a senha, tá bom? E end para sair, tá? E para você colocar senha no módulo privilegiado, você vai usar, ó, configure terminal enable secret. Esse é o comando. Então aqui é password, aqui é secret class, que é a senha que ele usou, e exit para sair, tá? Então, ó, para botar password, senha no console, na linha de console, password. Para botar no módulo privilegiado, secret. Esse é o comando, tá ok? Lembrando que a gente vai ver isso tudo num laboratório daqui a pouquinho, num lab do Packet Trace daqui a pouco. Ó, protegendo as linhas VTY, tá? Linha VTY, pessoal, são as linhas de acesso remoto ou de acesso virtual. A VTY é uma porta, é uma interface virtual de acesso. Então, quando você configura as linhas VTY, você está configurando de 0 a 15, está configurando 16 portas VTY, 16 linhas de acesso virtuais, ok? No seu switch. Alexandre, por que tem que ter mais de uma? Porque às vezes você fica trancado dentro de uma, você pode sair e acessar novamente, você pode ter mais de uma pessoa te ajudando a configurar um mesmo switch, se o switch for muito grande. Então tem muita usabilidade para essas linhas, ok? Outra coisa, em seguida, especifique a senha, ó, mesma coisa, ó, password, tá? E login para ativar o log, ok? Então, ó, as linhas VTY permitem acesso Telnet e SSH. São 16 linhas num switch, tá? De 0 a 15, porque a 0 já conta. Vocês viram lá que a console é com 0, começa com 0, ok? Criptografar senhas. Esse pedaço é muito importante, ok? Criptografar senha. As senhas o comando startup config, né? Os arquivos startup config e honey config, eles podem ser exibidos. As senhas podem ser exibidas em texto simples se elas não foram criptografadas. Então, para você criptografar as senhas, você vai no configuração global e digita service password encryptation. Então você vai criptografar as senhas. E aí quando você der um show honey config, você vai ver assim, ó, password, tá vendo? O line com 0 e o VTY de 0 a 4, ó. Tá vendo? Ó?
Então você viu a criptografia, você já não vê mais a senha, tá? Então no módulo global você vai digitar Service Password Encryptation. É fundamental para a segurança do dispositivo isso, tá, pessoal? Mensagem de banner. E aí se você acessa via Telnet, via SSH, quando você acessa, ou até mesmo via console, quando você acessa o dispositivo, ele tem que mostrar alguma mensagem para você. Mostrar um banner, mostrar um boas-vindas e alguma mensagem de alerta que aquele dispositivo está sendo monitorado ou ele é administrado pela empresa tal e só pode ser utilizado com autorização, ok? Só pessoas com acesso autorizado. Então, como é que você faz isso? Você usa o comando no módulo global de configuração, você vai usar o comando banner MOTD tralha. Aí você vai escrever a mensagem, no final da mensagem você vai colocar tralha de novo, tá bom? Então, ó, o tralha, o jogo da velha, né? Ou hashtag, depende da sua idade e da sua geração, né? Na síntese de comando é denominado caractere de delimitação. Ele é inserido antes e depois da mensagem. E não pode ter ele na mensagem, ok? Não pode usar ele na mensagem. A mensagem tem que ser sem o tralha. Então aqui, ó, configure terminal, banner MOTD, tralha, authorized access only. E aí isso vai aparecer, ó. Quando você tenta acessar, ó, authorized access only, user access verification, password. Aí ele pede sua senha. Então é essencial também configurar um banner, tá bom, pessoal? Como é que a gente faz para salvar as configurações? Né? Existem algumas formas de você salvar as configurações. Primeiro você tem que entender que você sempre trabalha com dois arquivos no seu switch. O startup config e o running config. O startup config ele é salvo e ele fica na NVRAM. Né? A NVRAM é não volátil RAM, é uma memória não volátil, é uma RAM de acesso bem rápida, é uma memória tipo memória RAM, bem rápida, de acesso rápido, e ela é não volátil, ou seja, ela não perde o conteúdo quando você desenergiza o switch, quando você desliga um switch ou um roteador, tá bom? E nela é salva a startup config, ou seja, a configuração inicial do seu dispositivo, tá? Ao longo, você carregou a startup config, ao longo da configuração que você vai fazendo, aquela configuração está sendo salva na running config, ou seja, está sendo aplicada automaticamente na running config. Só que a running config não é salva. Quando você desliga, ela fica na RAM normal. Quando você desliga o seu dispositivo, você perde tudo que está na running config. Então você precisa fazer uma copy running config espaço startup config, ou seja, você está copiando da running config para a startup config. Você está salvando a configuração que você fez no seu dispositivo, ok? Então, ó, show running config, aí mostra show startup config, show running config. Você vê as duas configurações, as duas memórias, né? O arquivo startup config e o arquivo running config. Para salvar, copy running config startup config. Uma característica do iOS é o seguinte: você aplicou um comando, ele passa a valer automaticamente na hora, ele não precisa esperar nada. Então, se você for lá, por exemplo, e alterar a hora de funcionamento de um dispositivo, ele vai alterar na hora aquela hora, né? Aí existem alguns comandos que você faz que você, por exemplo, pode perder o comando daquele dispositivo. Por exemplo, se você der um debug all, cara, se o dispositivo estiver sofrendo algum ataque, sofrendo alguma coisa, você perdeu automaticamente o acesso àquele dispositivo, porque ele vai ficar debugando. E aí, como é que você faz para interromper o debug all? Né? Como é que você faz? O que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Para você interromper o debug all, você pode escrever undebug, né? Mas às vezes você não consegue nem ler o que você está digitando. Então, se você digitar um debug errado, você não vai conseguir undebug all. Você não vai conseguir digitar. Mas você pode desligar e ligar de novo o seu dispositivo. Quando ele ligar, ele vai carregar a startup config sem o comando, porque você não vai ter salvo. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Então, copy running config startup config. Ó, alterar as configurações de execução.
Se as alterações feitas na configuração em execução não tiverem efeito desejado e a configuração ainda não foi salva, você poderá simplesmente restaurar o dispositivo para a configuração anterior. Como é que você faz isso? Comando reload, ok? E aí você vai simplesmente recarregar o startup config com o comando reload, tá? Se as alterações indesejadas foram salvas na configuração, pode ser necessário limpar todas as configurações. Erase, Startup, Config e depois o Reload. Pessoal, isso tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, tá? Muito cuidado, isso não pode ser feito a qualquer momento por qualquer pessoa. Esse comando tem que tomar muito cuidado. Erase, Startup, Config, ok? Aqui é um vídeo que mostra sobre as alterações das configurações, mas a gente não vai ver mais vídeo agora, a gente vai direto para um vídeo do Packet Trace mostrando como é que faz isso tudo, tá? Capturar a configuração em um arquivo de texto. Como é que a gente faz isso? Isso é essencial para você ter uma cópia salva da sua configuração. Então, etapa 1. Abra um software de emulação, né, de terminal, como o PUT, por exemplo. Etapa 2. Ative o registro do software no terminal e atribua um nome e um local para salvar. Então aqui, ó, no PUT, você vem aqui, ó, e ó, all session outputs e log file name. Aí que você procura aqui, você diz aonde você quer salvar, né? A figura 2 mostra que all session outputs será capturado no arquivo específico com o nome MySwitchLogs, tá vendo? Então ele vai salvar tudo que estiver sendo feito nesse dispositivo. Aqui é o put, né? Aí, ó, capturar a configuração, etapa 3. Né? Execute o comando show honey config ou show startup config no prompt. Exec privilegiado. O texto exibido na janela do terminal será inserido no arquivo escolhido. Tá? Então você primeiro faz isso aqui. Depois você manda salvar. E a etapa 4 é desativar o log. Voltar lá e ó, session login none. Acabou. Aí você desativa a seção que salva o log. Tá bom? Então, isso aqui que você fez, quando você faz, é quando você quer salvar as configurações de um dispositivo. É muito importante você ter um backup das suas configurações salvas. Muito importante, tá? E aqui um Packet Tracer que vai mostrar tudo isso. A gente vai fazer esse Packet Tracer daqui a pouquinho. Tá bom, pessoal? No próximo vídeo a gente já vai estar mostrando esse Packet Tracer para vocês. Então, ó, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você ver todos os vídeos que a gente está postando, deixa o seu joinha, tá legal? E se você quiser ter acesso a esse material que eu mostrei, aos vídeos, a tudo isso, não se esqueça. Mande um e-mail pra gente, contato@ipacad.net. Manda um e-mail pra gente. E nesse e-mail coloca assim: Alexandre, eu vi o seu vídeo lá no canal do YouTube e eu quero adquirir o acesso ao curso lá para poder ter acesso ao material. Como é que eu faço? Que eu vou te mandar as formas de acesso, quanto custa, para você ter acesso ao material. Tá bom? Então, eu te vejo no próximo vídeo.